Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 22. Bons estudos! Até a nossa última teleaula, você acompanhou a viagem dos europeus até a América. Vamos examinar o processo de ocupação das terras americanas pelos europeus. Como conviver com os povos nativos. Como explorar as riquezas das novas terras. Como transformar as novas terras em colônias europeias. Bom, nós vamos começar a responder essas perguntas na teleaula de hoje, examinando as soluções que o Estado português encontrou para iniciar o processo de colonização da América Portuguesa. Resumindo, a partir de hoje, nós vamos acompanhar os desafios que os europeus enfrentaram e que fazem parte da nossa história. Então, vamos lá? Senhora, dá licença, a senhora sabe onde foram fabricadas essas panelas? Bem, parte foi fabricada no Espírito Santo, parte na Vitória da Conquista e outra parte em São Paulo. E você sabe onde é que foram fabricados esses aparelhos eletrônicos? Rapaz, eles dizem quem foi no Japão, na Coreia. Só eles podem afirmar para nós, porque eu mesmo não sei. A gente compra lá, o que marca no fundo do aparelho é isso. Olha, elas vêm de fora, eu sei que elas vêm de fora e elas são pintadas aqui. Maceió vem de Fortaleza, vem daqui da Malha Azul, que a Baiana faz também isso aí. Quando hoje a gente vai ao mercado ou à feira, encontra uma série de produtos agrícolas ou industrializados. A maioria desses produtos é produzida aqui no Brasil. Atualmente, o Brasil é um país de produção bastante diversificada, que possui um conjunto de atividades econômicas capazes de atender às necessidades fundamentais da sua população, apesar dos contrastes de renda e consumo. Na época colonial, a história era bem diferente. Em geral, o que se produzia era um número reduzido de gêneros de produtos para o mercado externo. Mas por que isso ocorria? Bom, para responder essa pergunta, a gente tem que fazer uma viagem no tempo e no espaço. Passagem do século XV para o século XVI. A Europa está passando por grandes transformações. O Estado está se fortalecendo, o comércio está avançando e a expansão por mares nunca dantes navegados é a melhor prova de que as coisas estão mudando. Depois da chegada às novas terras, é hora de integrar a América ao mundo comercial europeu. A Europa vive a era do comércio e dos metais preciosos. Os espanhóis descobrem minas de ouro e prata muito ricas na América. Isso dá um novo impulso à economia. Bancos são criados, surgem novas companhias de comércio e de navegação. Os comerciantes se tornam cada vez mais importantes para a economia dos estados europeus que estão surgindo. Para os reis, dois cuidados são necessários: garantir a segurança das suas fronteiras e fortalecer o tesouro real. E para conseguir isso, os reis partiram de algumas ideias. De maneira geral, essas ideias valorizavam a preservação dos metais preciosos nos reinos. Com os cofres cheios, o Estado se envolvia diretamente na atividade econômica. Mais tarde, isso recebeu o nome de mercantilismo. E olha, é muito importante você entender o que significa mercantilismo. Na era mercantilista, o fundamental era garantir a segurança e a riqueza do reino e a glória do seu monarca. Medidas foram tomadas para aumentar e controlar a produção e a comercialização do reino. E para assegurar novas rotas comerciais, obtidas muitas vezes pela conquista e exploração de terras fora da Europa. Foi nesse contexto que a coroa portuguesa iniciou o processo de ocupação de sua colônia na América. Mas primeiro, o Estado português teria que encontrar uma forma de manter a posse da terra. Uma boa saída seria criar atividades que atraíssem e fixassem os portugueses aqui. E a primeira decisão seria decidir o que produzir. Mas isso, a colônia portuguesa já sabia. O melhor negócio era plantar cana-de-açúcar. Ô Vicente, escuta uma coisa. Fala. De onde veio essa ideia de cultivar cana-de-açúcar no Brasil? Ah, isso aí é simples, Gil. Dá uma olhada nesse mapa aqui, ó. Okay. Tá vendo essa região aqui, ó? Tô. Aqui é o arquipélago da Madeira, que era uma outra colônia europeia. E você já deve estar adivinhando de que país era essa colônia. De Portugal. Acertou.
Agora, adivinha o que os portugueses plantavam com sucesso aqui nessa região? Cana-de-açúcar. Exatamente. Por isso a coroa portuguesa resolveu repetir a fórmula aqui na América. Entendeu? Era um modelo de exploração que já tinha dado certo lá. Olha só, a coroa distribuía as terras, as chamadas sesmarias, aos particulares. Quem recebia as terras era responsável pela produção. A produção era feita nos engenhos de cana-de-açúcar. Os comerciantes e os banqueiros financiavam e distribuíam a produção. E a mão de obra era de escravos, principalmente africanos. Sabe que eu já estudei isso, Vicente? Isso aí não tem a ver com as capitanias hereditárias? Exatamente. As capitanias hereditárias funcionavam mais ou menos assim. O território da colônia foi dividido em 15 grandes faixas de terra. Cada uma delas era administrada por um capitão donatário. E o capitão donatário tinha amplos poderes administrativos e econômicos. Vicente, mas isso na prática o que quer dizer, hein? Ô Gil, para você entender melhor, vamos fazer de conta que você é um capitão donatário. Capitão donatário? Exatamente. Amplos poderes econômicos, administrativos. Isso mesmo. Mas o que eu vou fazer com tanto poder, rapaz? Que Olha, isso? Em primeiro lugar, só você vai poder exercer a justiça dentro da sua capitania. Tá aí. Gostei. Gostou? Segundo lugar, você recebe parte dos impostos arrecadados. Gostei mais ainda. Eu sabia. E em terceiro lugar, você vai ser o responsável pela distribuição das sesmarias, ou seja, das terras que os colonos vão ocupar. Meu amigo, esse negócio de capitanias hereditárias é muito interessante. É bom, é bom. É por isso que os portugueses se sentiam estimulados a fazerem as malas e vir aqui para a América Portuguesa, não é isso? Sem dúvida. Realmente, o sistema de capitanias hereditárias foi uma boa maneira de estimular a iniciativa particular sem que a coroa portuguesa abrisse mão da soberania das terras brasileiras. Mesmo assim, apenas 2 capitanias se destacaram como grandes centros de produção de açúcar: a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Isso acontecia porque faltava estímulos da coroa para as capitanias. Estava meio abandonado, sem recursos. E outra coisa, havia a resistência indígena. No fim das contas, o Estado português teve de criar uma nova estrutura administrativa, uma estrutura centralizada na figura de um governador-geral. 1549. Chega no Brasil o primeiro governador-geral da colônia, o fidalgo português Tomé de Souza. Junto com ele, vêm também os padres jesuítas. Eles serão os principais responsáveis pela evangelização dos nativos e pela educação na colônia. Mas, aos poucos, os donatários vão perdendo seu poder. No mesmo ano de 1549, Tomé de Souza funda a cidade de Salvador. Salvador é o primeiro centro político e administrativo da colônia. Na época de Tomé de Souza, começaram a se formar os primeiros núcleos urbanos. Por isso, era necessário organizar o poder local. Foi assim que foram criadas as câmaras municipais. Elas eram responsáveis pela administração local, obras públicas, regulamentação do comércio e ofícios e abastecimento. Logo, logo, essas câmaras se transformaram na base da administração da colônia. As câmaras eram formadas por pessoas eleitas por uma assembleia de proprietários de terra. Não demorou muito tempo para que esses proprietários de terra entrassem em conflito com os comerciantes portugueses que eram responsáveis pelos preços dos produtos de exportação. Esse conflito vai se complicando com o passar dos anos. Medidas muito mais rígidas vão se acentuando na segunda metade do século XVIII. Naquele momento, conhecido como Época Pombalina, ocorria uma forte centralização de poder em Portugal. A centralização do poder na metrópole acaba afetando a situação administrativa e política na colônia. Extinguiram-se as capitanias hereditárias, que passaram a ser capitanias reais. Diminuiu a autonomia das câmaras municipais. E ainda, os jesuítas foram expulsos das terras brasileiras. Assim, punha-se fim a uma experiência administrativa de 2 séculos. Até então, tinha-se uma administração que se baseava no poder local e regional relativamente fortes, muito em função das enormes dificuldades de controle do vasto território da colônia pela coroa portuguesa e pelo governador-geral. Agora, em meados do século XVIII, tentava-se um novo modelo de administração, com maior interferência do poder público. Bom,
Pelo que a gente viu de tudo isso, já dá para se ter uma ideia de como se firmou o processo de colonização. A produção de cana-de-açúcar, voltada especialmente para exportação. E muitas medidas de administração e controle da vida dos colonos. Com o declínio de São Vicente, Pernambuco, a partir da segunda metade do século XVI e no decorrer do século XVII, se tornou o centro da principal região produtiva da colônia. Pernambuco era o núcleo da região mercantil e escravista que se desenvolveu especialmente no nordeste das terras brasileiras. O açúcar foi a base da ocupação dessa região. O número de engenhos em Pernambuco cresceu rapidamente e o açúcar brasileiro se transformou num negócio altamente lucrativo. Em torno da região do açúcar, começaram a surgir novas atividades econômicas. Por exemplo, a pecuária, que era destinada apenas ao consumo interno. Havia também o plantio de tabaco, que servia para a troca com áreas fornecedoras de escravos na África. Os portugueses foram tomando conta das terras brasileiras e iam ficando cada vez mais ricos com os lucros e os impostos. Finalmente, a colônia começava a ser um bom negócio para a coroa portuguesa. O sucesso da política mercantilista de Portugal deu origem ao aparecimento de novas leis que obrigavam os produtores da colônia a venderem seus produtos a apenas comerciantes com permissão da coroa. Era o início da prática monopolista de comércio. A gente vai ver melhor como isso se concretizou nas nossas próximas teleaulas. Por enquanto, você fica com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que a estratégia portuguesa de ocupação das terras brasileiras tinha a ver com o mercantilismo. Descobriu que a forma de ocupação escolhida foi o plantio da cana-de-açúcar. Você viu também que, para tornar a colonização atraente para os portugueses, foi criado o sistema das capitanias hereditárias. E que, com o fracasso desse sistema, surgiu uma forma de administração que centralizava o poder nas mãos do governador-geral. Finalmente, você aprendeu que a região Nordeste, e principalmente Pernambuco, se tornou o centro da produção de açúcar da colônia. Na nossa próxima teleaula, a gente vai estudar mais de perto as relações de trabalho na colônia, que, como nós vimos hoje, ficou caracterizada pelo uso da mão de obra escrava. Enquanto a gente espera, estude tudo que a gente aprendeu no seu livro de história. Até lá!